Bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 7/7/2023. São 9h52 na Alemanha. Postagem de ontem. Eu preciso que vocês construam para mim uma redoma de amor. Todos vocês que estão desconstruindo o mundo do sistema. Construam uma redoma de amor, proteção e segurança para mim. Precisa ser mais que uma fortaleza. Conseguem me imaginar? Se não conseguem imaginar todo o meu corpo, imagine meu rosto ou apenas a minha voz. E imagine que à minha volta e nos lados, embaixo, em cima, por todos os lados, imaginem um amor emanando de vocês. Abram os braços. Podem abrir os braços e mover as mãos de vocês, como se comandasse uma enorme redoma. A redoma não estaria assim nas mãos como está aqui. Aqui é uma esfera e não uma redoma. Essa redoma, ela parece gasosa, parece transparente, parece líquida, parece luz. Ela é mais do que tudo isso. Pois que essa porção confortável de amor e energia de luz que somente existe no coração de humanos e que vai para humanos, pode ir para os animais também, mas aqui no momento eu estou explicando que essa energia de humano pode ir para humano, para ajudar, para curar, para fortalecer. Então, com essa energia de vocês, que não tem outro nome, chamemos de energia ou então de laços nossos. Preencham essa redoma fortemente com essa porção de luz líquida, gasosa, amorosa, como você quiser. Ela se torna a proteção do lado de fora e do lado de dentro. Não se esqueçam de construí-la com o poder do amor. Vamos lá, hora de treinar. Façam como quiser, mas não esqueçam, o importante é o amor. Agora sintam-se crescer. Estão crescendo, crescendo. Vai sentindo que você está ficando enorme. E a redoma também. E eu, dentro dela, cresço juntamente. E quando estivermos mais alto e maiores, devagar vão afastando as mãos. E mantenham um cabo, uma linha, um laço de luz do amor. E tem que ser feito entre aquele que estiver a criar a redoma, né? Vocês que fizerem isso para mim. Enviando esse laço para a redoma e ficará lá acoplado comigo. Conseguem sentir essa energia saindo do coração? Ela não vem realmente dele, vem da mente. O coração é apenas um órgão que a mente vai utilizar, do mesmo jeito que ela necessita do cérebro, que seria o computador dela. Nosso computador parece uma cópia bem exata do nosso cérebro e algumas outras funções do nosso corpo. Então, o seu coração é um órgão que a mente vai utilizar para poder você sentir este amor. Parece sair do coração, não parece? Mas não vem realmente dele. Vem da mente, tudo primeiro da mente e depois vai dar a impressão de que vem do coração. Porque ele é o caminho, ele é a ferramenta para expandir este amor. Mas sozinho o coração sem a mente não adianta. Sozinho o cérebro sem a mente não adianta. E a mente sem o original nosso e todas as presenças refletidas que o original possa enviar também não funcionam. Se chama então vida vegetativa, não é? Quando a pessoa é dada como morta, mas ainda todos os órgãos estão a funcionar. Talvez haja um jeito, sim, de fazer as pessoas voltarem, mas tem que ser uma explicação muito grande e não vem ao caso agora. É a mente que está enviando, como se enviasse uma forma de poder, que a partir da existência do campo mental vai para o físico. Podem me manter aquecida, protegida, confortável e amada dentro dessa redoma. Deixem-me dentro da redoma, flutuando num campo de flores minúscula, branca, abaixo da redoma. Conseguem imaginar um campo florido, flores bem pequenininhas,
branca no meio de alguma parte verde. Consegue imaginar este campo, este verde, forrado com florzinhas branquinhas delicadas? Abaixo da redoma, deixe esse campo lindo e acima dela imagine o céu mais bonito, mais azul, mais brilhante, mais iluminado que vocês puderem. Tudo que a nossa mente gosta, o verde, a temperatura amena, o céu azul, brilhante. A redoma flutua sobre este campo e sob este céu iluminado de um azul esplêndido. Agora, imaginem a presença de vocês, se replicando e aparecendo milhões de você ou de vocês mesmo. Vários. Exemplo, Elaine está fazendo para mim. Então ela começa a fazer aparecer do corpo dela várias outras Elaines que vão se juntar a esta redoma. Vai fechar. Se o Daniel fizer, se o Rogério fizer, se o Antônio fizer, se a Gabriela fizer, se o Júlio fizer. Eu tenho tantos outros que estão mais próximos de mim ainda conversando. Se vocês fizerem, vocês têm que imaginar que vários de vocês mesmos estão saindo do corpo original, se tornando muitos. E vocês todos vão agarrando esta redoma de uma maneira bonita, sabe, gente? Façam de um jeito bem amoroso, bem legal. Depois, deixem todas as réplicas a cuidar da redoma. Quer soldados mais poderosos do que eu ter a presença das pessoas que gostam de mim, replicado milhões de vezes ali? É uma grande fortaleza, não é? Todos os dias, ou quantas vezes quiserem, durante o dia ou durante a noite, voltem neste campo e observem a redoma de luz brilhante e amorosa flutuar comigo. E enviem cada dia mais amor. Será como regar uma plantinha, só que com o amor do desejo sincero de construir uma fortaleza para mim. E vocês só vão abrir a redoma quando eu avisar a vocês, ok? Ok. A mensagem me mandou aviso de pausa da pausa, ou seja, recebi de novo mais mensagens, só que elas não poderão ser divulgadas, porque devo observar algumas situações e algumas coisas de pessoas, comportamento e as situações do mundo, algumas coisas que a mensagem já detalhou. Uma hora, se tudo der certo, contarei a vocês com mais detalhes. Vocês podem criar a redoma para vocês agora e deixar ao lado da redoma que criaram para mim. E só entrem na redoma de vocês antes de dormir. Dessa maneira, vai ter a redoma grande comigo no meio. Vocês estão multiplicados, na presença de vocês, existe milhões de vocês mesmo em volta. Dessa maneira, eu estarei recebendo a cura, a força, a energia que eu preciso e enviando. Nós vamos estar juntos. E por que eu estaria enviando se eu estou precisando? Bom, o amor verdadeiro ele funciona dessa maneira. Quando eu recebo, vai de volta imediatamente. Ele é tão grande que não diminui, ele não se desgasta, ele cresce. Se você dividir, ele depois volta para você. Então, enviem para mim, com a certeza que isso vai voltar para vocês também. Então, tem que imaginar que quando vocês jogarem o laço para mim, o laço de amor, esse laço vai retornando. Então, vai ficar assim, todos cruzados, né? Os laços de vocês e o meu laço voltando para vocês. Então, estamos conectados pela força desse amor. Façam com o coração e a mente repletos de amor. E eu digo amor real, ok? Não conectem com crenças do sistema, coisas de autoajuda, nova era, New Age, né? Não conectem com Reiki, Yoga, crenças religiosas. Não conectem com qualquer outro tipo de informação que o sistema já deu, que faz as pessoas se sentirem mais fortes, elas passaram a confiar, depositar toda a confiança nelas, nessas coisas todas, né, de religião, seitas, tradições, livros de autoajuda, leis da atração, tudo isso aí desconecta.
filosofia, desconectem tudo isso, gente. Não pode ser conectado com nada do sistema. É o amor humano verdadeiro. E o que eu citei sobre essas coisas todas do sistema pertence a ele, ao mundo dele. Pode funcionar muito bem quando a gente precisa estar no mundo do sistema, mas não funciona para nós humanos que queremos ser livres e não mais escravizados. A bola da foto é só para ilustrar a postagem. A redoma de luz líquida amorosa não é assim. Tudo bem? Entenderam? E hoje, quando eu acordei de madrugada aí no Brasil, 10 horas atrás aqui, agora são 10 horas, eu comecei o vídeo às 9 e pouco, eu recebi a mensagem de um seguidor amigo, dizendo que havia feito para mim. Exatamente quando eu também já havia feito uma postagem falando do que me aconteceu ao acordar depois que eu pedi a proteção de vocês. Eu disse, eu fiz uma postagem contando o dia seguinte que pedi a vocês para me colocarem numa redoma, mas como ela ficou grande, a postagem não liberei. Está com erros e vou corrigi-los e depois a postarei. Mas por agora já vou agradecendo. Eu senti, gente, que alguém ou alguns de vocês fizeram o mesmo. Senti que houve pensamentos sobre a redoma. E um seguidor, já amigo de alguns anos, me disse, esqueci de comentar ontem, você postou no Face a bola de energia. Quando fui deitar, pensei fazer essa energia como escudo te protegendo. Gente, sim, eu realmente senti pensamentos. Parecia uma névoa de pensamentos, mas não era imagens, era névoa mesmo, mas não a névoa que conhecemos. Isso é tipo uma energia, é a visualização no sentimento da energia. E isso significa o quê? A projeção de sentimentos e desejos sinceros que alguns de vocês possam ter me enviado, que foi sincero mesmo. Talvez foi somente ele, não sei, talvez outros tentaram também. Eu recebi a proteção de alguns de vocês, dele eu já tenho certeza, e não sei explicar direito o que é, mas hei de saber, um dia eu vou conseguir explicar esta névoa que veio no meu mental, mas era sentimento e era informação de que havia vindo para mim esse sentimento, esse amor. Não é legal? É que eu não sei explicar, fica assim tão curto o entendimento, mas conforme eu vou falando, a própria mensagem vai mandando mais imagens para que eu possa ter uma melhor compreensão. Se mais alguns fizeram, por favor, não a desmontem até que eu avise. E agradeço o envio do amor e a construção da redoma. Mantenham-na sempre energizada. Vocês têm que visitar a redoma, esse local que vocês já criaram comigo, é a redoma, e mandar mais amor. E porque assim, chegando mais amor, vocês também estarão recebendo. Vamos usar essa palavra energia, mas não é bem energia. Vocês sabem que o nosso sistema é ele que dá os nomes, né? Toda a nomenclatura, denominação, tudo vem dele. Então as pessoas ficam aprisionadas ali na dependência das palavras e também das imagens que o sistema já liberou sobre o que elas significam. Ficam as mentes todas limitadas no mundo do sistema. Mas vocês todos são ativadores do bem e do amor também. Todos nós somos. Nos roubaram esses poderes e outras funções psíquicas, mas nós todos podemos reavê-los, aos poucos. Quanto mais pessoas perceberem que podemos e podíamos tudo, vamos de novo recuperando partes nossas, memórias, poderes, etc. Se sintam abraçados por meu sincero agradecimento e lembrem-se que eu recebo e estarei devolvendo para que todos nós possamos nos manter conectados. Sabe, gente, se vocês criarem a intenção e colocar a consciência de vocês que farão com o amor mais próximo do que vocês conseguem do amor verdadeiro, então esse amor real, ele se movimenta e retorna para todos nós, nos trazendo benefício de cura, de satisfação e união. O perigo é quando as pessoas relacionam este amor com todas aquelas crenças que o sistema já deu. Então, não vai totalmente para nós. Vocês sabem, são eles que pegam, são eles que recebem, não somos nós. Se fosse assim, todos nós estaríamos tão bem, né?
Quantas pessoas não têm boas intenções e não fazem as coisas para os outros, mas elas se apegam a terceiros, elas pedem para o mundo do sistema de crenças, de personagens, seres do poderes, invisíveis ou não. Então, tudo isso é desviado, não vai realmente para nós outros humanos. Tem que fazer livre das crenças do sistema, sem conectar com figuras, personagens, imagens, de livros sagrados ou não, não interessa, não pode colocar nada, nem ninguém, nem anjo, nem santos, nem demônios, nem guias, nada, absolutamente nada, somente o amor humano. Aqui está a parte da conversa com meu amigo. Esqueci de comentar, ontem você postou no Face a bola de energia. Quando fui deitar, pensei fazer essa energia como escudo de proteção. E eu disse, olha, eu fiz uma postagem falando como aconteceu no dia seguinte. E escreveu hoje assim, alguém andou fazendo a redoma. Então agora já sei, foi você. Pode ser que alguém mais fez. Senti uma leveza, imagina se todos fizessem. E ele disse, quem sabe, né? Outros fizeram também. O Daniel talvez. E eu disse, sim. Ele disse, Yet, eu te admiro muito, você é incrível. Cada vez que vejo seus vídeos, eu me surpreendo como a sua mente é. Não há ninguém, ainda mais na sua idade, com a mentalidade que você tem. Bom, seja jovem, adulto ou mais idoso, não tem. Eu disse, ai que lindo que você é, meu sol. Porque ele é iluminado mesmo. Tem um coração, uma bondade, uma leveza de ser, sabe? Eu chamo ele de sol porque parece que ele me ilumina. Quando a gente conversa, eu recebo tanta energia boa, tanta força, ele me equilibra, ele me deixa mais forte. É tão vantajoso para um ser humano, né? Poder conversar com outro, que a mente se conecta, se identifica e ambos se sentem equilibrados. Eu sinto isso dele, ele sente isso de mim. Fica assim tão harmonioso. E ele me disse... também depois dos traumas que passou, você suportou e tem uma mente forte. Que pena que as pessoas não valorizam. E eu disse, sim, eu só tenho isso mesmo. E veja que o pouco do meu corpo que era bonito foi destruído pelas gravidezes, né? E todos os problemas que eu tive. Foi prejudicada, mas por sorte a minha missão aqui precisava apenas da minha voz e da minha mente. E é pena que não posso viver até os 90. E se puder... Se a minha mente não estiver lúcida, não vai adiantar. Mas o próprio sistema deixou uma dica com a historinha do mensageiro dele, ao qual ninguém o valorizou e o perseguiu. E as pessoas que hoje em dia falam que se estivesse naquela época, nunca jogariam pedra, não condenaria o mensageiro, mas olha o que fazem comigo. Eles teriam feito sim o mesmo que o livro do sistema conta, que deixou a pista ali. Essas pessoas que dizem hoje em dia que não faria nada disso que o livro contou, elas fariam sim. Elas estariam lá sendo influenciadas pelas crenças, pela política, pelas pessoas ou qualquer outra coisa e iriam contra sim aquele que estaria fazendo algum bem sem interesse. Porque as nossas pessoas dessa época, mesmo que essa época que eles contam no livro talvez nunca existiu, mas se existisse, as pessoas iriam reagir do mesmo jeito porque elas estão dentro de um sistema que come as mentes delas, que as escravizam, que as deixam acreditar, pensar e reagir conforme ele quer. E ainda assim, você percebe que esse mensageiro é apenas um mensageiro do sistema. Se essa época existiu lá atrás, diferente, não como o livro conta, talvez se basearam na história de um mensageiro humano verdadeiro. E que não era como eles contaram, filho de Deus, essas coisas não. Apenas uma pessoa, um dos mensageiros que chegou e visualizou tudo como era, a mentira, a falsidade, exatamente como eu estou fazendo. E daí foi prejudicado, foi eliminado, mas aproveitou, né? O sistema rouba tudo. Roubou a ideia, todos os pensamentos, as coisas boas daquele mensageiro, transformou num livro, pegou toda aquela ideia e transformou ele num ser superior e com ele, com as coisas boas dele, misturou com as coisas ruins do sistema e pronto.
a receita certa, não é o que eu falo para vocês. Vejam o que eles fazem com a mensagem agora que eu estou passando. Eles pegam ela, que é uma parte boa, que a mente humana reconhece, identifica, e mistura com as crenças mentirosas e falsas do sistema. Todos os tipos de crenças dele, gente, até mesmo da ciência, da filosofia, das religiões. Eu já vi a minha mensagem misturada até com coisa quântica. Eu falei, mas que é isso, gente? Ele rouba tudo que é nosso, porque não produz nada, ele vai tirando um pouco de cada. Aí coloca nas pessoas deles, para elas ficarem conhecidas, poder controlar todos nós, e também para que aquela coisa sirva de exemplos, sirva de guia, direcionamento, o que ele precisar. Exemplo, eu sou uma pessoa comum, estou vivendo aqui, tudo que eu penso é novo, porque é o meu próprio eu que foi pensando tal. Ele vai esperar, vai roubando, vai guardando. Quando eu falecer, morrer, ele coloca nas pessoas, ele já está colocando até antes, não é? Depois essa ideia, essas coisas, continua como deles e passa para o resto da vida, porque ele não permite que um ser humano comum seja tomado como aquele. Não pode ser aquele ser humano, não pode ser aquela pessoa. Todas as pessoas importantes para serem lembradas, estudadas, valorizadas, têm que ser personagens dele. Então, como ele sempre deixou dicas e pistas nos livros, vai da mente que quiser ser livre e pegar ali a pista. Qualquer um de nós que quiser fazer algum bem vai ser massacrado. E ele vai roubar aquela tua ideia e vai colocar nos personagens dele. E vai fazer o que ele quiser. E você fica como nada, sempre nada. E ele respondeu, verdade, parece que é um livro falando das pessoas de hoje. A verdade é que eu já tive várias conversas em grupos e com seguidores no privado sobre essa coisa deles também me compararem, né? Não dizendo que eu sou Jesus, eu nem quero ser Jesus, nem o mensageiro dos livros, por melhor que seja, porque aquela parte boa era a parte verdadeira e o restante da história é tudo ficção, é tudo romance que ele absorveu para conseguir nos controlar. A própria mensagem sempre deixou claro os livros. Eu não tenho tocado há muitos anos sobre essa coisa dos livros, quanto que eu fui atacado por falar mal dos livros. Alguém disse, você quer que todos fiquem burros? Gente, mas que mentalidade infantil. Eu mesma já disse em alguns vídeos que agora nós precisamos. Ele nos colocou necessitados do que ele oferece depois que roubou tudo que era nosso original. A mensagem deixou claro que nós temos sido controlados lá atrás e aqui na frente pelos livros. E não somente os livros, junto dele vem todas as outras coisas, cinema, teatro, mensagens nas paredes, nos rabiscos que o sistema fizer, em todos os tipos de comunicação, de expressão, de som, tudo que ele possa invadir nossos sentidos e nossas funções orgânicas também, mente, corpo, absolutamente tudo. E para aqueles que nunca escutaram um vídeo meu explicando sobre os mensageiros do sistema, eu vou repetir uma pequena parte. O mensageiro do sistema ele é valorizado e ele é nos dado para ser sempre lembrado e nunca esquecido. Há um mensageiro que ele deixa para ser bem valorizado e mais protegido porque fica como se fosse o mensageiro oficial, o primeiro, o mais forte, o mais verdadeiro, o que você quiser pensar. Esse mensageiro é colocado num grande alto pedestal e é sempre lembrado e é utilizado de forma que possa segurar as pessoas na sua imagem, na sua história de vida, do que ele foi importante, por que ele é o mensageiro que o sistema quer que todos apreciem e respeitem, obedeçam, etc. Há outro tipo de mensageiro que ele deixa mais pistas para você perceber da falsidade, da mentira, do engodo, que são alguns gurus, alguns profetas, alguns líderes religiosos que também são tomados como mensageiros e tantos outros que apareceram por aí e aparecem continuamente dizendo-se mensageiros que vêm de outro planeta ou aquele mensageiro de um outro mensageiro que morreu e está falando com outra pessoa. Sempre tem uma historinha assim que vai convencer aquelas mentes que estão propícias a serem convencidas. A mentira, o engodo, a falsidade existem porque há mentes que aceitam. O mensageiro verdadeiro humano
não fica conhecido, não dá palestra, ele não fica em livros para ser lembrado, como todos os mensageiros que eu já expliquei para você, aquele oficial e os outros que fica dividido em nações, uma confusão danada. Então o mensageiro do sistema fica em livros, porque ele precisa ser lembrado para sempre. Uma verdadeira mensageira ou mensageiro humano não fica conhecido, não vai dar palestra, não vai vender nada no nome dele, não vai ficar por aí passeando de roupinha branca, túnica, né? Não vai ficar por aí passeando em carros caros, roupas de grife, ou se fingindo pobre, mas por trás tem todo o aparato, né, de pessoas, firmas e tantas outras coisas interessadas nele. O verdadeiro mensageiro não tem absolutamente nada, e o sistema tenta deixá-lo invisível o máximo que puder. Vejam por mim, invisibilidade, desvalorização e tudo mais que tem acontecido a mim que vocês têm me acompanhado. E o verdadeiro mensageiro humano, ele é humano. Então ele não vai ser paparicado, ele não vai ser especial, ele não vai ser tomado como nada. As pessoas estão acostumadas com os falsos mensageiros do sistema. Aquela imagem do mensageiro do sistema deturba a mente das pessoas para elas enxergarem o verdadeiro humano e a verdadeira mensagem. Vou mostrar a vocês uma parte da postagem que eu já comecei e parei para reparar os erros. Vocês podem dar uma olhadinha. Olha como o Facebook é maluco, né? Ele colocou que a primeira postagem foi há um dia atrás, a segunda postagem há 20 horas atrás e a terceira, que eu agradeci, né, há 10 horas atrás. Mas quando aparece um dia, às vezes eu percebi, quando eu marco no meu blog a hora, que o Facebook ele rouba algumas horas da minha postagem. E se tem um dia e 4 horas, 5 horas, às vezes não aparece. Não sei, uma coisa doida. Então, mas essa segunda postagem foi no dia seguinte a que eu tinha feito a postagem pedindo a redoma. E eu estava agradecendo. Vou deixar vocês verem só esse pedacinho, porque eu estou corrigindo no blog os erros, depois eu passo tudo aqui para o Facebook. E vocês vão entender muitas coisas que eu senti. E para finalizar, eu vou mostrar a postagem que eu havia feito no mesmo dia que eu pedi a ajuda. Daniel, eu acertei. Yupi! Era você mesmo. Que legal saber que era você. Eu senti corretamente, viu só? Faz tanto tempo que nos falamos, nossa, mas foi uma alegria imensa. Aliás, duas, né? Saber de você novamente e a sua ajuda. E que chegou uma boa hora. Obrigada por estar comigo de volta e pelo apoio. Também eu queria agradecer a Adriana, acho que era Adriana Freire, faz um tempinho já, pela ajuda do mês passado, se eu não estiver enganada. Adriana, muito obrigada. Então, a Yet te agradece. Muito obrigada. Ai, Daniel, que surpresa! Legal, muito bom mesmo saber que você continua comigo. Muito amor a vocês todos. A vocês que fizeram a redoma, aos que me ajudam. Estejam sempre comigo para que eu possa estar com vocês. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet te Bahai.